Eu gostaria de passar a palavra para o confrade Rogério Sarmento Leite para fazer a devida homenagem ao Dr. Manfroy. Obrigado, presidente. Bom, na verdade, professor Manfroy, que foi meu professor e meu orientador também de projetos de pesquisa, já sabe dessa homenagem que nós gostaríamos de ter feito agora, por hora do Congresso Brasileiro de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista, que foi em Porto Alegre no mês de julho. Por algumas questões pessoais ele não pôde estar presente. Mas só para contextualizar, então esse espaço aqui não é o Rogério que está pedindo, é assim, a SBHCI, da qual eu sou presidente, nesse biênio 2024-2025, uma das razões pelas quais, ainda na gestão da presidente Miriam, eu pedi licença do cargo de diretor de Novos Talentos. Então, só rapidamente para contextualizar, eu prometo ser breve, a SBHC foi fundada em 1975, um dos fundadores está aqui à minha esquerda, o nosso querido professor Goetschel, e de lá para cá, era uma sociedade que começou muito pequena, ainda como departamento da SBC. Essa aqui é a ata assinada pelo professor Goetschel e outros tantos, e ela cresceu muito. Não mudou só no seu logo nesses últimos 50 anos, e talvez por aquelas questões de destino e questões que a gente não sabe muito bem explicar, coube a mim ser o presidente nos 50 anos de uma faculdade que foi fundada pelo meu grande e querido mestre, o professor Carlos Antônio Massa Goetschel, há 50 anos atrás. E ela tem como missão e objetivo promover o desenvolvimento da cardiologia intervencionista em âmbito nacional e também com a sua inserção internacional, investir em educação médica e certificação, e ela está aberta também a discutir e encampar essa luta da questão da abertura de novos cursos de medicina Brasil afora, inclusive porque isso impacta diretamente, né, na valorização e na qualificação prática profissional. Essa academia aqui tem médicos e profissionais de larga reconhecimento de todas as áreas da medicina, e a gente sabe quão difícil e quão conturbado e até, desculpe o termo, prostituído está o nosso mercado de trabalho e também o mercado de ensino. Então a gente tem que encarar isso de verdade, de fato. Eu acho que as sociedades médicas têm um papel determinante central nisso. E basicamente por um compromisso muito forte com a ética e também trazer a inovação, da qual os nossos fundadores e nossos membros históricos foram muito importantes nesse cenário, onde então nós expandimos muito desses 120 fundadores históricos, e hoje temos mais de 1.200 associados, 30 centros de treinamento, e a gente observa essa questão de uma pletora de profissionais, com uma muito pouca oferta de vagas de qualificação, e buscar sempre parcerias e presenças internacionais. Então, a gente tem ações na submissão e inclusão de novos procedimentos no SUS e na ANS, temos assento junto com a SBC do Conselho Federal de Medicina, na MB, organizamos congressos anuais e as provas de certificação, e somos também muito consultados para temas referentes à cardiologia intervencionista no nosso cenário. Hoje, estamos presentes como atuação médica em todas as unidades federativas do Brasil, né? Então, somos exatamente 1.238 associados, com 541 hospitais certificados pela nossa sociedade, com uma distribuição, como eu falei, em todos os estados da nossa federação. E eu tenho trabalhado muito, né? E, de novo, coube a mim coordenar o congresso que foi recentemente realizado agora no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, os dias 2 e 4 de julho, e talvez o meu ato final agora seja preparar um evento internacional, que eu já vou entregar para a transição, para a diretoria que assume em 2026 e 2027, um grande evento em São Paulo que é só sobre doenças estruturais. E isso talvez foi o que moveu meu querido professor Goetschel, que depois a gente até trouxe uns exemplares que vão ser dados, oferecidos a todos os acadêmicos, que é um livro que ele escreveu, e como eu disse, ele é um dos fundadores da Sociedade Brasileira de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista, o seu terceiro presidente, e fez essa obra maravilhosa, que a gente vai então, eu agradeço a generosidade do professor Goetschel, a gente poder entregar um exemplar a cada um dos acadêmicos, um livro que eu tive a honra de fazer o prefácio, e vocês todos vão receber aqui. Depois, no intervalo, podem pegar com a Márcia, e depois, se o professor Goetschel e o acadêmico Sérgio permitirem, pode falar alguns minutinhos sobre o que foi essa obra, que a gente
entende que a gente cumpriu a primeira metade da jornada, né, professor, que são 50 anos de compromisso com a cardiologia intervencionista, mas o legado fica, e isso é uma coisa infinita, e para as próximas gerações tem muito ainda a honrar e a fazer e construir talvez os 100, os 150 e os 200 anos com o nosso lema, que é cuidar com as mãos e com o coração, do coração de todos os brasileiros. E nessa jornada, a gente teve a oportunidade, então, no congresso, que eu tive a honra de ser um dos organizadores, de homenagear alguns colegas que foram determinantes para o crescimento da cardiologia intervencionista no cenário nacional, mas que desenvolveram a sua vida, suas atividades aqui no Rio Grande do Sul. Homenageamos o Dr. Laúrio Correia Rodrigues, o professor já em memória Alcides Zago, o Dr. Flávio Celso Rebucci, o Dr. Luiz Maria Iordi, que já se aposentaram, mas seguramente são conhecidos da maioria de vocês. Tive também a honra de eu entregar a placa ao professor Goetschel, que também dispensa apresentações, o currículo dele todos vocês já conhecem. E eu queria ter entregue em mãos para o professor Manfroy, mas ele estava com a família em Florianópolis. Então, o professor Manfroy, como todos sabem, não sei qual dos títulos é mais importante aqui, professor, se é ser membro da Academia Sul-Rio-Grandense de Medicina, da Academia de Letras do Rio Grande do Sul, todos os cargos que o senhor ocupou na Faculdade de Medicina, inclusive quando eu era aluno, estudante, residente, e o senhor me orientou. E depois também, né, aqui no Instituto de Cardiologia já, o trabalho do infarto, quando eu era residente. Então, assim, a gente tem uma ligação muito forte. Mas eu acho que o legado que o senhor deixou, de junto com o doutor Eduardo Faraco, Flávio Marcelo de Freitas, o Décio Azevedo, e depois que montaram o serviço de hemodinâmica do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, que é hoje uma referência, eu acho que isso é um modelo, isso precisa ser registrado e precisa ser assim, eternizado. Razão pela qual a gente, agora não o Rogério, nem o professor Gotti, mas a SBHCI, a Sociedade Brasileira de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista, queria entregar para o senhor essa placa, que é o professor Valdomiro Carlos Manfroy, em reconhecimento e agradecimento ao pioneirismo e à relevante contribuição ao desenvolvimento e engrandecimento da hemodinâmica e cardiologia intervencionista no estado do Rio Grande do Sul. Bom, vou ser bem breve. Claro, agradecer, emocionado, a lembrança e dizer que vale a pena viver os anos a mais e ver ex-alunos serem membros importantes da sociedade, ser presidente de entidades e serem professor, pesquisadores. Para esse é o melhor, digamos, o melhor retorno, o melhor prêmio que o professor pode ter, é ver o seu ex-aluno fazer uma homenagem. Muito obrigado.